Hercules. O nome sozinho evoca imagens de força descomunal, de músculos que movem montanhas, de heróis que desafiam o impossível. Mas Hércules nunca foi apenas força. Ele foi dor. Ele foi tragédia. Ele foi redenção. Cada história sobre ele carrega mais do que vitórias. Carrega lembranças de erros, sacrifícios e a luta constante para superar não apenas inimigos, mas a si mesmo. Hércules é a prova viva de que o verdadeiro herói não é aquele que nasce perfeito ou que conquista sem esforço, mas aquele que se ergue repetidamente mesmo carregando feridas profundas. Sua vida começa marcada pelo sofrimento. Hércules não escolheu os desafios que enfrentaria, nem os fardos que carregaria. Envolvido na loucura enviada por Hera, ele cometeu crimes terríveis, atos que marcaram sua própria consciência e mudaram seu destino para sempre. A tragédia que se abateu sobre ele não foi apenas externa, foi interna, espiritual. E é exatamente essa dor que moldou o herói, pois um homem que nunca enfrenta a própria falha, que nunca se confronta com sua sombra, nunca se transforma verdadeiramente. Hércules aprendeu, muitas vezes da forma mais dura, que a grandeza exige reconhecimento do próprio erro e coragem para expiar. Os 12 trabalhos são a materialização dessa expiação. Não foram simples tarefas, foram imposições impossíveis que testaram não apenas força física, mas resistência emocional, criatividade, inteligência e perseverança. Hércules enfrentou monstros que pareciam saídos dos pesadelos mais profundos. Leões invencíveis, hidras com múltiplas cabeças, cavalos selvagens, criaturas que eram símbolos de caos e destruição. Mas cada trabalho não era apenas uma prova de força, era um teste de caráter. Hércules precisava aprender a controlar a força, a enfrentar o medo e a usar sua inteligência e coragem de forma equilibrada. Cada monstro derrotado era mais do que uma vitória física. Era um passo em direção à redenção, um reflexo do crescimento que ele conquistava através da dor. Hércules não enfrentou apenas monstros. Ele enfrentou o próprio mundo. As tarefas eram impossíveis, porque exigiam mais do que músculos. Eram desafios que revelavam que a vida do herói verdadeiro não é linear nem justa. O herói não é aquele que vence sem cair. É aquele que tropeça, sangra, erra e ainda assim continua. Hércules carrega em suas mãos e ombros o peso do que fez, o peso da humanidade que muitas vezes falha, e ainda assim se levanta, empunha a espada, enfrenta novamente. Esse peso eterno não o destrói, ele o fortalece, o define, faz dele mais do que um homem, faz dele mito, e mesmo quando sua força parece limitada, Hércules é profundamente humano. Ele sente dor, luto, culpa, ele experimenta o desespero de falhar com os que ama, a angústia de ver destruição causada por sua própria ação, ou por forças que não consegue controlar. É essa humanidade que o torna próximo e atemporal. Hércules não é apenas divindade, ele é espelho do que todos enfrentamos. O desejo de fazer o certo, o medo do fracasso, a responsabilidade de carregar nossos erros e ainda assim, prosseguir. Cada mito, cada trabalho, cada batalha de Hércules é também um reflexo de aprendizado. Ele nos lembra que força sem controle é destruição, que coragem sem reflexão é arrogância, que redenção exige persistência, mesmo quando o mundo parece conspirar contra nós. Hércules ergueu monstros, mares e até o próprio céu, mas o maior feito dele não está no físico, está no espírito. Ele mostra que vencer não é apenas conquistar, mas continuar, mesmo quando a própria vida se torna um fardo pesado demais. E é por isso que Hércules permanece tão relevante. Ele não é perfeito, não foi feito para ser, ele não é invencível. Foi testado até seus limites. Mas ele é eterno porque representa algo essencial, a capacidade de enfrentar a própria dor, de carregar a própria responsabilidade e, mesmo assim, lutar por algo maior. Hércules não é apenas força, ele é perseverança. Não é apenas herói, ele é exemplo de resiliência. Quando imaginamos Hércules enfrentando leões, hidras, ou os cavalos de Diomedes, vemos apenas a superfície, mas quando compreendemos a história completa, vemos o homem que erra, que sofre, que aprende e que se levanta repetidas vezes. Hércules nos ensina que a verdadeira grandeza não é estar livre de falhas, mas transformar essas falhas em combustível para continuar. Ele não é mito apenas porque venceu monstros, mas porque venceu a si mesmo inúmeras vezes, e manteve sua humanidade intacta mesmo no auge do impossível. Hércules é lembrança de que a dor pode se transformar em força, que tragédia pode se tornar aprendizado, que os erros podem ser expiados com coragem e persistência. Ele é o herói que não precisa ser adorado por sua perfeição,
mas respeitado por sua capacidade de continuar. Mesmo carregando um peso que ninguém mais poderia suportar, ele ergueu o impossível, mas carregou o inevitável. Ele não é apenas força, ele é experiência, é resiliência, é mito vivo do que significa ser humano e divino ao mesmo tempo. No fim, Hércules nos deixa uma lição simples e poderosa. O herói verdadeiro não é aquele que vence sem cair, mas aquele que continua, mesmo carregando seu peso eterno. Ele é o reflexo de todos nós, quando escolhemos levantar novamente, quando enfrentamos nossos monstros, quando seguimos adiante apesar da dor, da culpa e da tragédia. Hércules não é apenas história, ele é exemplo de perseverança, de coragem e do Hidenkal, eternamente lembrado como o herói que não se rende, que não desiste, que continua, sempre.